E se a gente te dissesse que o Titanic não só marcou um antes e depois na história do cinema, mas também na vida do seu elenco? O fenômeno que tocou o coração de milhões há mais de 25 anos não só nos presenteou com uma das histórias mais épicas do cinema, mas também lançou carreiras, definiu trajetória e deixou legados inesquecíveis em Hollywood. Uma viagem que nos leva de 1997 até os dias de hoje, explorando como estão, o que fazem e como evoluíram os atores que deram vida a essa epopeia inesquecível. Desde o renascimento artístico de estrelas como Frances Fisher até a luta de Leonardo DiCaprio para salvar o planeta, passando pelas transformações impressionantes de atores, cuja luz brilha ainda mais forte, ou daqueles que, infelizmente, já não estão entre nós. Frances Fisher como Ruth, de Judith Butler. É possível que um personagem secundário consiga personificar uma época inteira? Em Titanic, de James Cameron, Frances Fisher conseguiu encapsular os valores, tensões e restrições de uma época, através de sua interpretação de Ruth de Judith Butler. Essa mãe aristocrática não apenas impunha rígidas expectativas sociais à sua filha Rose, mas também personificava a luta silenciosa de muitas mulheres, da alta sociedade do início do século XX. Ruth era uma mulher presa em um sistema que valorizava mais o status e a segurança financeira do que a felicidade pessoal. Fisher tinha 45 anos quando interpretou essa personagem complexa, mostrando uma mistura de autoridade e vulnerabilidade, que capturou a essência da época. Fisher foi escolhida por sua capacidade de transmitir emoções profundas, e sua atuação foi elogiada por sua autenticidade. Apesar da rigidez de Ruth, Fisher mostrou lampejos de humanidade em momentos críticos, como quando sua personagem enfrenta a possibilidade de perder tudo, até mesmo sua própria dignidade, em meio à tragédia do Titanic. Essa dualidade, de mãe protetora e defensora de um sistema arcaico, tornou-se um dos pilares emocionais do filme. O impacto de Frances Fisher não parou em Titanic. Ao longo de sua carreira, ela demonstrou ser uma atriz versátil, com papéis de destaque em produções como Os Imperdoáveis e Crime Verdadeiro. Hoje, aos 72 anos, continua ativa em Hollywood, participando de séries como Watchmen e defendendo causas sociais. É admirada por sua capacidade de interpretar personagens fortes e complexos, refletindo sua própria personalidade, fora das telas. Uma curiosidade sobre Frances Fisher é seu papel como ativista ambiental e de justiça social. Ao longo dos anos, ela usou sua plataforma para defender iniciativas de sustentabilidade e equidade, mostrando que seu compromisso vai além da atuação. Isso se conecta profundamente com sua interpretação de Ruth, já que tanto a atriz quanto a personagem exploram os limites e as possibilidades das estruturas sociais em que estão inseridas. A escolha de Fisher para o papel de Ruth foi estratégica, e o impacto de sua atuação ainda ressoa. Titanic foi uma obra monumental, e embora muitos lembrem dos papéis principais de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, personagens como Ruth trouxeram a textura histórica e emocional necessária para dar profundidade à narrativa. Fisher não apenas interpretou uma mãe preocupada com o futuro da filha, mas também personificou o dilema de muitas mulheres de sua época, presas entre o dever e o desejo. Vítor Garber como Thomas Andrews, nascido em 16 de março de 1949, em London, Canadá, é uma dessas figuras cuja carreira reflete uma excelência constante. Em Titanic, ele interpretou Thomas Andrews, o arquiteto-chefe do navio, um personagem que encarnava a dignidade e humanidade, mesmo em meio ao desastre. Garber tinha 47 anos durante as filmagens e, ao dar vida a Andrews, trouxe uma mistura de nobreza e vulnerabilidade, que deixou uma marca inesquecível nos espectadores. Andrew é lembrado por seu compromisso com os passageiros durante o naufrágio, um ato que Garber retratou com uma atuação comovente. Na vida real, Garber se destacou por ser um ator versátil, conhecido tanto no teatro quanto no cinema e na televisão. Após o sucesso de Titanic, ele participou de produções icônicas como Alias, Legend, Of Tomorrow e Argo. Hoje, com 75 anos, Garber continua ativo na atuação e mora em Nova York ao lado de seu marido, Rainer Andresen, um renomado pintor canadense. Uma curiosidade sobre Vítor Garber é a sua carreira extraordinária no teatro musical,
destacando-se por suas interpretações em peças como Godspell e Sweeney Todd. Sua paixão pelo palco se reflete na profundidade que imprime em cada um de seus personagens, tanto no teatro quanto no cinema. Gloria Stewart como a idosa Rosie Dawson Calvert. Nascida em 4 de julho de 1910 em Santa Mônica, Califórnia, ela tinha 86 anos quando interpretou a idosa Rosie Dawson Calvert em Titanic. Esse papel marcou um momento histórico em sua carreira, não apenas pela importância do filme, mas também porque ela foi indicada ao Oscar, tornando-se uma das atrizes mais velhas a receber essa distinção. Por meio de sua narração, Rosie nos transporta para o passado, capturando as emoções e as memórias de uma viagem que definiu sua vida. Stewart já era uma veterana do cinema antes de Titanic, tendo trabalhado durante a Era de Ouro de Hollywood, em filmes como O Homem Invisível. No entanto, foi seu papel neste filme de James Cameron que a imortalizou para as gerações mais jovens. Sua atuação trouxe uma mistura de melancolia e sabedoria, transformando a velha Rose em um símbolo de resiliência. Gloria Stewart, que também foi uma artista de destaque e ambientalista, faleceu em seus últimos anos. Viveu em Brentwood, Los Angeles, onde continuou pintando e promovendo causas relacionadas à conservação do meio ambiente. Ela faleceu em 26 de setembro de 2010, aos 100 anos, deixando um legado tanto no cinema quanto no ativismo. Por meio de seu papel em Titanic, Gloria Stewart nos lembrou do poder das histórias para conectar gerações. Sua interpretação de Rosie Dawson Calvert não só marcou um marco em sua carreira, como também encapsulou a alma de um filme que continua ressoando profundamente. Leonardo DiCaprio, como Jack Dawson Leonardo, nasceu em 11 de novembro de 1974 em Los Angeles, Califórnia. Desde muito jovem, demonstrou inclinações artísticas, influenciado por seu pai, George DiCaprio, um distribuidor de quadrinhos e produtor de entretenimento underground. Sua mãe, Irmele Indenbirken, de origem alemã, o apoiou em sua busca por uma carreira na atuação. Ele começou sua trajetória em comerciais e programas de televisão, destacando-se em séries como Growing Pains e Parenthood. Seu primeiro papel cinematográfico significativo foi em This Boy's Life, onde atuou ao lado de Robert De Niro, demonstrando uma profundidade interpretativa que já indicava uma carreira promissora. Aos 21 anos, DiCaprio interpretou Jack Dawson em Titanic, um jovem artista de espírito livre, que ganha uma passagem no majestoso transatlântico. Sua química em cena com Kate Winslet, que interpretou Rose, era palpável, e juntos criaram uma das histórias de amor mais emblemáticas do cinema. A atuação de DiCaprio não só consolidou seu status como ídolo juvenil, mas também demonstrou sua capacidade de liderar uma produção de grande porte. Após o sucesso de Titanic, DiCaprio evitou ficar preso a papéis românticos, escolhendo projetos que desafiavam suas habilidades como ator. Ele trabalhou com diretores renomados como Martin Scorsese, em Gangues de Nova York, O Aviador e Os Infiltrados. Sua dedicação ao ofício ficou evidente em O Regresso, onde suportou condições extremas para interpretar o explorador Hugh Glass, atuação que lhe rendeu seu primeiro Oscar. Além da atuação, DiCaprio é um fervoroso ambientalista. Em 1998, ele fundou a Leonardo DiCaprio Foundation, dedicada à conservação do meio ambiente e à conscientização sobre as mudanças climáticas. Ele produziu documentários como The 11th Hour e Antes do Dilúvio, que abordam crises ecológicas globais. Seu compromisso com o planeta lhe rendeu reconhecimentos, incluindo sua nomeação como Mensageiro da Paz das Nações Unidas, em 2014. Além disso, DiCaprio é a origem de seu nome. Segundo relatos, sua mãe estava observando uma pintura de Leonardo da Vinci em um museu italiano, quando sentiu o primeiro chute do filho, o que a inspirou a nomeá-lo Leonardo. Esse detalhe destaca a conexão precoce de DiCaprio com a arte e a cultura. Ao completar 50 anos em 2024, DiCaprio continua sendo uma figura influente em Hollywood. Ele reside principalmente em Los Angeles e mantém uma presença ativa na indústria cinematográfica, tanto na frente quanto atrás das câmeras. Sua participação recente em
Killers of the Flower Moon. Dirigido por Scorsese, recebeu elogios da crítica, reafirmando sua posição como um dos atores mais versáteis de sua geração. Kate Winslet como Rose DeWitt Bukater. Kate nasceu em 5 de outubro de 1975, em Reading, Berkshire, Inglaterra. Vinda de uma família de atores, sua paixão pela atuação se manifestou desde muito cedo. Ela frequentou a Red Roof Theatre School, onde aperfeiçoou suas habilidades e participou de produções teatrais e comerciais. Sua estreia no cinema aconteceu com Heavenly Creatures, dirigido por Peter Jackson, onde sua atuação foi aclamada pela crítica, abrindo portas para futuras oportunidades no cinema. Em 1997, aos 21 anos, Winslet assumiu o papel de Rose DeWitt Bukater em Titanic. Rose é uma jovem da alta sociedade presa a um noivado sem amor que encontra em Jack Dawson uma forma de escapar e se autodescobrir. A interpretação de Winslet trouxe profundidade e autenticidade à personagem, tornando-a uma das protagonistas mais memoráveis do cinema contemporâneo. Após Titanic, Winslet continuou se desafiando com papéis diversos em filmes como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, O Leitor e Steve Jobs. Sua versatilidade lhe rendeu vários prêmios, incluindo um Oscar, diversos Globos de Ouro e BAFTAs. Além disso, ela também se aventurou na televisão com séries como Mildred Pierce e Mare of Aston, recebendo elogios por sua atuação. Além disso, Winslet participou da gravação de um álbum infantil intitulado Listen to the Storyteller, em 1999, pelo qual ganhou um prêmio Grammy na categoria de melhor álbum falado para crianças. Essa conquista destaca seu talento multifacetado e seu interesse em projetos que vão além da atuação tradicional. Billy Zane como Cal Oakley. Nascido em 24 de fevereiro de 1966 em Chicago, Illinois, ele se tornou um dos vilões mais memoráveis dos anos 90, ao interpretar Cal Oakley em Titanic. Esse personagem, o arrogante noivo de Rose, representava as rígidas expectativas da alta sociedade com uma postura controladora, que trouxe uma intensa dose de antagonismo ao filme. Em 1997, Zane tinha 31 anos e sua atuação se tornou uma parte essencial da narrativa do filme. Antes de Titanic, Zane já havia se destacado em filmes como De Volta para o Futuro e O Fantasma. Sua capacidade de interpretar personagens carismáticos e, muitas vezes, sombrios, abriu portas para papéis em diversos gêneros. Após o sucesso de Titanic, ele continuou trabalhando tanto no cinema quanto na televisão, aparecendo em produções como Os Holandês e na série Mad Dogs. Atualmente, aos 58 anos, Billy Zane continua ativo na indústria, dedicando-se também à produção cinematográfica e à filantropia. Ele reside principalmente em Los Angeles, onde divide seu tempo entre projetos criativos e atividades beneficentes. Uma curiosidade sobre Zane é seu amor pela arte. Além de atuar, ele é um pintor talentoso, e suas obras já foram expostas em galerias de renome. O legado de Zane, como Cal Oakley, continua vivo, já que sua interpretação simboliza as tensões sociais e emocionais de uma época. Embora muitos o associem a esse papel icônico, sua carreira demonstra uma versatilidade e um compromisso com a arte que vão muito além das telas do cinema. Kate Bates como Molly Brown. Nascida em 28 de junho de 1948 em Memphis, Tennessee, ela trouxe calor e humor para Titanic, como a inafundável Molly Brown. Essa personagem, inspirada na figura histórica de Margaret Brown, uma passageira rica e compassiva, destacou-se por sua bondade e bom senso. Em 1997, Bates tinha 49 anos e já era conhecida por seu papel vencedor do Oscar em Louca Obsessão à Miséria. Antes de Titanic, Bates já havia construído uma carreira sólida no teatro e no cinema, destacando-se tanto em dramas quanto em comédias. Sua interpretação de Molly Brown permitiu que ela mostrasse um lado mais leve e acessível, que conectou profundamente com o público. Após o sucesso do filme,
ela continuou trabalhando em projetos importantes, incluindo as Confissões de Schmidt About Schmidt e a série A American Horror Story, pela qual recebeu diversos elogios. Hoje, aos 76 anos, Kate Bates continua sendo uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood. Ela mora em Los Angeles e permanece ativa tanto no cinema quanto na televisão. Ela usa sua plataforma para defender a conscientização sobre o linfedema, uma condição da qual ela mesma sofre. Uma curiosidade é que Bates foi a primeira mulher presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográfica a presidir a cerimônia do Oscar de forma virtual durante a pandemia em 2020. A interpretação de Bates como Molly Brown não só trouxe um alívio cômico para Titanic, mas também destacou a humanidade e a generosidade em meio ao caos. Sua carreira, marcada por uma combinação de força e vulnerabilidade, é um testemunho de seu imenso talento e dedicação ao ofício. Bill Paxton, como Brock Lovett, nasceu em 17 de maio de 1955 em Fort Worth, Texas. Ele trouxe uma mistura de curiosidade e humanidade ao papel de Brock Lovett, o caçador de tesouros moderno que serve de moldura para a narrativa de Titanic. Esse personagem servia como uma ponte entre o passado e o presente, já que é por meio de suas investigações que conhecemos a história de Rose e Jack. Paxton tinha 42 anos em 1997, quando interpretou esse papel, que capturou tanto o fascínio científico quanto o respeito pelas histórias humanas por trás do naufrágio. Antes de Titanic, Paxton já era um rosto conhecido em Hollywood, graças a filmes como Aliens, Twister e Apollo 13. Sua versatilidade como ator lhe permitiu desempenhar uma ampla gama de papéis, desde heróis carismáticos até personagens secundários memoráveis. Sua interpretação em Titanic acrescentou uma dimensão contemporânea à narrativa épica de James Cameron, destacando sua capacidade de equilibrar humor, determinação e empatia. Lamentavelmente, Paxton faleceu em 25 de fevereiro de 2017, aos 61 anos, devido a complicações após uma cirurgia cardíaca. Sua partida deixou um vazio na indústria, mas também um legado de atuações memoráveis, que continuam ressoando entre os espectadores. Paxton foi testemunha presencial do discurso de John F. Kennedy, em 1963, um evento que o inspirou profundamente e marcou seu amor por histórias significativas. Paxton morava em Los Angeles e, além de atuar, também era um cineasta apaixonado, dirigindo filmes como A Mão do Diabo ou Traiute. Seu trabalho como ator e diretor o consolidou como uma figura querida e respeitada na indústria do entretenimento. Embora não esteja mais fisicamente entre nós, sua interpretação de Brock Lovett e sua contribuição para o cinema permanecem como parte de seu imenso legado. Bernard Hill como Capitão Edward Smith. Nascido em 17 de dezembro de 1944 em Manchester, Inglaterra, ele interpretou o Capitão Edward Smith em Titanic. Esse personagem, uma figura histórica real, representava a autoridade e a vulnerabilidade do líder em uma tragédia marítima. Hill tinha 52 anos quando assumiu o papel em 1997, e sua interpretação equilibrou perfeitamente a firmeza de um capitão, experiente com a dor e a culpa de enfrentar uma situação impossível. Hill já era um ator respeitado antes de Titanic, conhecido por seus papéis em produções britânicas como Boys from the Blackstuff e filmes como Gandhi. Após Titanic, ele alcançou um reconhecimento ainda maior ao interpretar o Rei Théoden na trilogia O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, um papel que consolidou seu lugar na história do cinema. Hoje, aos 79 anos, Bernard Hill leva uma vida tranquila longe dos holofotes, embora ocasionalmente participe de projetos cinematográficos e teatrais. Ele vive na Inglaterra, onde desfruta de um perfil discreto, enquanto continua sendo celebrado por seu legado como ator. Hill é um dos poucos atores que participaram de dois dos filmes mais lucrativos de todos os tempos, Titanic e O Retorno do Rei. A interpretação de Hill como o Capitão Smith acrescentou uma profundidade emocional significativa a Titanic, mostrando o conflito interno de um homem preso entre o dever e a tragédia. Sua habilidade de transmitir vulnerabilidade e autoridade, ao mesmo tempo, continua sendo uma das características mais marcantes de sua atuação, e sua contribuição para o cinema segue sendo amplamente reconhecida.
David Warner como Spicer Lovejoy. Nascido em 29 de julho de 1941 em Manchester, Inglaterra, ele deu vida ao intrigante e implacável Spicer Lovejoy em Titanic. Como guarda-costas leal de Cal Oakley, Lovejoy personificava uma ameaça silenciosa, observando e controlando as interações entre Jack e Rose, com uma intensidade que adicionava um elemento de suspense à trama. Warner tinha 55 anos, quando interpretou esse papel em 1997, oferecendo uma atuação que destacava sua habilidade para interpretar personagens complexos. Antes de Titanic, Warner já era um ator consagrado no cinema, na televisão e no teatro. Ele havia ganhado fama em produções como A Profecia e Os Bandidos do Tempo, mostrando uma versatilidade impressionante em papéis que iam do trágico ao cômico. Sua capacidade de interpretar papéis antagônicos com nuance o tornou a escolha perfeita para o papel de Lovejoy. Infelizmente, Warner faleceu em 24 de julho de 2022, aos 80 anos, após uma carreira que durou mais de 6 décadas. Ele viveu na Inglaterra durante seus últimos anos, permanecendo ativo em projetos até pouco antes de sua morte. Além de sua carreira no cinema e na televisão, Warner também era um narrador de audiolivros muito requisitado, emprestando sua voz distinta a obras clássicas e contemporâneas. Sua interpretação de Spicer Lovejoy continua sendo lembrada como uma das mais cativantes de Titanic. Através de seu olhar penetrante e sua calma inquietante, Warner capturou perfeitamente a essência de um personagem, cuja lealdade inabalável a Cal Oakley o tornava tão temível quanto fascinante. Jonathan Hyde como J. Bruce Ismay. Jonathan nasceu em 21 de maio de 1948 em Brisbane, Austrália. Ele assumiu o papel de J. Bruce Ismay, o ambicioso executivo da White Star Line em Titanic. Ismay era uma figura moralmente ambígua, ansioso por alcançar a fama, ao impulsionar o Titanic a quebrar recordes de velocidade, mas também marcado por sua culpa e medo após o desastre. Hyde tinha 49 anos quando interpretou esse papel, em 1997, entregando uma atuação que destacava as complexidades de um personagem preso entre a ambição e a responsabilidade. Antes de Titanic, Hyde era conhecido por seus papéis em filmes como Jumanji, 1995 e Riquinho, 1994. Sua habilidade para interpretar personagens multifacetado o fez se destacar tanto em papéis dramáticos quanto cômicos. Após o sucesso de Titanic, ele continuou trabalhando no cinema e na televisão, aparecendo em produções notáveis como A Múmia, a 1999. Hoje, aos 76 anos, Jonathan Hyde segue ativo na atuação, participando de projetos no cinema, na televisão e no teatro. Ele vive entre a Inglaterra e a Austrália, dividindo seu tempo entre as duas indústrias. Uma curiosidade sobre Hyde é que, além de sua carreira no entretenimento, ele é um grande defensor do teatro independente, apoiando projetos comunitários e artísticos em sua cidade natal, Brisbane. A interpretação de Hyde como J. Bruce Ismay acrescentou uma dimensão histórica e psicológica a Titanic, explorando os dilemas éticos e emocionais de um homem que desempenhou um papel fundamental em uma das maiores tragédias marítimas da história. Sua atuação continua sendo um exemplo de como o cinema pode capturar as complexidades da condição humana por meio de personagens históricos. Suzy, a Miss como Lizzie Calvert. Nascida em 5 de janeiro de 1962 em Oklahoma City, Oklahoma, ela interpretou Lizzie Calvert em Titanic. Liz é a neta da idosa Rose e atua como um elo crucial entre o presente e as memórias do passado. Embora seu papel fosse mais secundário, a Miss trouxe uma sensibilidade tranquila que complementou as narrativas mais grandiosas do filme. Em 1997, a Miss tinha 35 anos e sua interpretação deixou uma impressão duradoura, apesar de sua brevidade. Antes de Titanic, a Miss era uma atriz conhecida por papéis em filmes como Os Suspeitos, de 1995, e Explosão, de 1994. No entanto, após sua participação em Titanic, ela decidiu se afastar gradualmente da atuação para se dedicar à família e a causas humanitárias. Atualmente, a Miss tem 62 anos e é casada com James Cameron, diretor de Titanic, desde o ano 2000.
Juntos, eles fundaram iniciativas ecológicas como a Escola Muse, um centro educacional que promove a sustentabilidade e uma alimentação baseada em plantas. A Miss mora com sua família em uma propriedade na Califórnia, que funciona com energia renovável. Além disso, a dedicação de Suzy Amis ao ativismo ambiental inclui a promoção da moda sustentável. Ela fundou a Red Carpet Green Dress, uma organização que incentiva o uso de materiais éticos e ecológicos na indústria da moda. Esse compromisso reflete seu interesse em deixar um impacto positivo que vai além do entretenimento. Embora Suzy Amis não atue mais ativamente, sua contribuição para a Titanic e seus esforços em prol do meio ambiente e da educação sustentável consolidaram seu legado como uma figura influente, tanto dentro quanto fora da indústria do cinema. Dani Nucci como Fabrizio. Nascido em 15 de setembro de 1968, em Klagenfurt, a Áustria, ele deu vida a Fabrizio, o leal e entusiasmado amigo italiano de Jack Dawson. Fabrizio é um personagem cativante, cuja energia e lealdade acrescentam um toque de calor às cenas em que aparece. Nucci tinha 28 anos em 1997 e sua atuação transformou Fabrizio em um dos personagens secundários mais queridos do filme. Antes de Titanic, Nucci já havia trabalhado extensivamente no cinema e na televisão, aparecendo em filmes como Maré Vermelha, de 1995, e O Apagador, de 1996. Seu talento para interpretar personagens memoráveis em papéis secundários o fez se destacar em produções de grande escala. A energia e a autenticidade que trouxe para Fabrizio o transformaram em um complemento perfeito para a narrativa principal do filme. Hoje, Dani Nucci tem 56 anos e continua ativo na indústria do entretenimento. Ele é conhecido por seu papel na série The Fosters, onde interpretou Mike Foster, um personagem complexo e carregado de emoções. Ele mora em Los Angeles, Califórnia, com sua família e continua participando de projetos de cinema e televisão. Nucci, embora tenha nascido na Áustria, cresceu na Itália e se mudou para os Estados Unidos, ainda criança, o que lhe permitiu incorporar nuances autênticas ao sotaque e à personalidade de Fabrizio. Esse detalhe adiciona um nível extra de autenticidade à sua atuação em Titanic. Evan Stewart como primeiro oficial, William Murdoch. Nascido em 18 de setembro de 1961 em Edimburgo. Ele interpretou o primeiro oficial, William Murdoch, em Titanic. Esse personagem histórico teve um papel crucial durante o naufrágio, participando de decisões críticas em meio ao caos. Stewart tinha 35 anos em 1997 e sua atuação acrescentou uma camada de gravidade e realismo às cenas mais tensas do filme. Antes de Titanic, Stewart já havia construído uma carreira sólida como ator no Reino Unido, aparecendo em séries de televisão e filmes como Coração Valente e Robbie Roy. Sua habilidade para interpretar personagens intensos e determinados o tornou uma escolha ideal para dar vida a Murdoch. A interpretação de Stewart destacou a complexidade de um oficial diante de decisões que envolviam vida ou morte. Hoje, Evan Stewart tem 63 anos e continua trabalhando como ator. Ele mora em Londres e segue participando de projetos de cinema e televisão, sendo conhecido por sua habilidade em interpretar personagens coadjuvantes com forte presença. Já apareceu em séries como Waterloo Road The Chinchud, consolidando-se como uma figura respeitada na indústria. Por fim, Stewart vem de uma família ligada ao teatro. Seu pai, Andy Stewart, foi um cantor e animador escocês, muito popular. Esse histórico artístico inspirou Evan a seguir carreira nas artes cênicas. A atuação de Evan Stewart em Titanic continua sendo uma das representações mais memoráveis do primeiro oficial Murdoch, um personagem preso em uma tragédia histórica e carregado de um peso emocional profundo. Ioan Gruffudd, como o quinto oficial Harold Love. Nascido em 6 de outubro de 1973 em Aberdare, ele interpretou o quinto oficial Harold Love em Titanic. Embora seu papel fosse relativamente pequeno, Love é um dos heróis da história, já que retorna em um bote salva-vidas para resgatar os sobreviventes nas águas geladas do Atlântico. Gruffudd tinha 23 anos em 1997 e sua atuação, embora breve, deixou uma impressão significativa. Antes de Titanic,
Gruffudd já havia trabalhado em produções britânicas e televisivas, construindo uma base sólida para sua carreira. Após o sucesso do filme, ele continuou sua ascensão em Hollywood, estrelando filmes como Quarteto Fantástico e séries como Horatio Blover, onde interpretou o destemido oficial naval britânico, consolidando sua reputação como um ator versátil. Hoje, Ioan Gruffudd tem 51 anos e continua ativo no cinema e na televisão. Ele mora em Los Angeles e Londres, alternando entre projetos nas duas indústrias. Trabalhou em séries recentes como Arrow e Lear, onde recebeu elogios por sua interpretação de personagens complexos e emocionalmente intensos. Uma curiosidade sobre Gruffudd é a sua habilidade de tocar oboé, um talento que desenvolveu durante a infância no país de Gales. Esse aspecto de sua formação artística destaca sua versatilidade e dedicação à arte. A atuação de Ioan Gruffudd como Harold Love em Titanic capturou a coragem e a compaixão de um homem que arriscou a própria vida para salvar outras pessoas. Embora seu tempo em cena tenha sido limitado, sua interpretação se destacou como um exemplo de humanidade em meio a uma tragédia.